A graça e a paz a todos, queridos, da parte de Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo. Vamos estar estudando amanhã a lição de número 7. Amanhã é o dia 17 de maio de 2026. E o tema da nossa lição é... Obviamente houve um erro gráfico aqui, por isso que tem mas seria uma prova de fé, a entrega de Isaac. O textuário da nossa lição nos diz assim: disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22 e o 2. A verdade prática nos diz assim, amados. Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. A palavra-chave da nossa lição não poderia ser outra. É uma palavra com apenas 2 letrinhas, mas pense numa palavra poderosa. Se chama fé. Fé é nada mais do que confiar, acreditar, crer no invisível, ver o impossível, depositar toda a sua confiança em Deus, crendo que Ele é fiel para nos garantir aquilo que Ele fala. Amém? Então, meus amados irmãos, a lição na introdução, ela inicia dizendo que Deus dirigiu Abraão a sair de sua terra, né? Do meio de seus parentes, para uma terra que ele não conhecia, ou seja, o patriarca, ele obedeceu sem questionar, ainda que tenham versículos do texto anterior ao capítulo 12, falando de Terar, ter ido com ele e Sara, mas no capítulo 12 vem a chamada de Abraão. Ele dá continuidade, né, obedecendo a voz do Senhor para ir para a terra de Canaã. Essa é a bem verdade. Então, mas a maior prova ainda não seria essa. O seu ministério, o seu chamado já começa com uma prova muito grande, quando Deus chama ele e diz que vai para uma terra que ele ainda vai mostrar, né? E Abraão, sem vacilar, obedece à voz de Deus, ainda que leve Ló consigo e depois tem alguns problemas lá na frente, mas obedeceu à voz de Deus, né? Então, às vezes fazemos a coisa certa, mas em pequenos detalhes da maneira errada. Nós fazemos a coisa certa, tá? E a coisa certa foi ele seguir, obedecer à voz de Deus. E são duas coisas que resumem toda a Escritura, na minha opinião. É a fé e a obediência. E a gente vai ver isso piamente na vida do patriarca Abraão. Então, no primeiro tópico da lição, na leitura bíblica em classe, melhor dizendo, que eu não citei, mas ela está em Gênesis capítulo 22, o verso 1 ao 11, ela já inicia dizendo algo que eu quero deixar bem explicado aqui para os irmãos, para que não venha ter dúvida no momento da aula, é que dizia: aconteceu que depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A questão é essa. Se você abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, ele vai nos falar algo que aparentemente parece uma contradição com o que o texto aqui está a dizer, mas eu vou explicar aos irmãos por quê. O texto vai dizer que tentou Deus a Abraão. Mas Tiago, capítulo de número 1, e o verso de número 13 ao 15, vai dizer que Deus a ninguém tenta. Quer ver? O texto vai dizer assim, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Ele vai nos dizer, deixa eu ver aqui, capítulo 1, fim nessas páginas, 13 ao 15. Diz: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal,
Olha o detalhe aí. E a ninguém tenta, né? Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. E assim vai. Essa palavra tentado aqui, ela vai mais se identificar com a palavra provado. Provou Deus a Abraão, testou Deus a Abraão, assim como Deus testou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, assim como Deus provou, testou a Jó, né? De Deus para com Jó era provação, do diabo para com Jó era tentação. Ainda que sempre que Deus nos coloca numa prova, né? Ou seja, numa provação de Deus para conosco, se torna uma provação. Do diabo para nós, vai se tornar como a história de Jó, vai se tornar uma tentação. Mas de Deus para conosco não é tentação, é provação. Por quê? Vou explicar por quê. Porque a palavra tentação significa indução ao pecado, indução para o mal. Certo? E nós somos tentados por três questões. Somos tentados pela nossa natureza pecaminosa, a natureza pecaminosa que habita em nós. Somos tentados pelo sistema, pelo mundo ao nosso redor, tudo que está ao nosso redor, certo? Ao redor. E somos tentados pelo diabo, certo? O diabo é tentador, Deus não é tentador, Deus prova. Até mesmo quando o povo vai dizer que o povo tentou Deus Abraão ali no deserto, ainda que fale também sobre tentar, a ideia não é tentação, ali é provação, provou, né? As pessoas provaram, cadê, né? A água, cadê o pão, cadê o alimento? E aí também não é tentação, foi uma provação, provou, né? Não tem a característica de tentar, porque Deus a ninguém tenta e por ninguém é tentado, certo? A palavra ali se identifica mais com testar, testou, né? A ideia de Deus. Mas aqui nesse caso, a ideia é provar. Provou Deus a Abraão. Amém, queridos? Porque a tentação nada mais é do que a indução ao pecado. Deus não induz ninguém para o mal, mas Deus prova para aperfeiçoar. Amém? Uma outra questão que é interessante, e a gente vai ver aqui na nossa lição, mas mais adiante eu vou ler para vocês, mas deixa eu continuar aqui a leitura do texto, da lição. No primeiro tópico ele vai dizer, Abraão tem a sua fé provada, testada, né? Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Aí vem outra pergunta, Deus aceita sacrifício humano? Aí se você abrir a sua Bíblia, a mesma que estamos a estudar, em Levíticos, no capítulo de número 18 e o verso 21, vai dizer que Deus proibiu o sacrifício de criança. Olha o que o texto vai dizer. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Deus proibiu que eles oferecessem as crianças ao deus Moloque, Moleque, onde se colocava as crianças dentro deste, em cima deste, se tocava os tambores, rufava os tambores, se colocava a criança em cima desse deus quando ele era de metal, e se colocava lenha, fogo, lenha dentro dele, tocava fogo, e aí quando ele estava em brasa, se colocava a criança, uma maldade terrível, e abafava o choro da criança com o toque dos tambores ao deus Moleque, Moloque. E Deus proibiu. Aí agora Deus pede a Abraão. Veja como Deus trabalha de uma maneira diferente. É por isso que a gente não entende e não vai entender. Ou aceita por fé ou não aceita. Mas entender fica difícil, né? Difícil. Então, o nascimento de Isaac, né, foi um milagre, como já estudamos na lição passada, e Sara era estéril, não podia ter filho, já tinha 90 anos, Abraão 100 anos, e agora vem essa criança, né, uma criança que alegrou o coração de dois velhos, dois pais, avós. Depois, como adolescente, seus pais certamente desejavam vê-lo feliz e próspero, para que tudo que Deus havia prometido viesse a se cumprir. Ou seja, Isaac deveria casar-se, ter muitos filhos, mas o impensável agora aconteceu. Deus vai e pede justamente a Abraão o seu único filho, e o texto
é bem irônico, aparentemente, em dizer aquele a quem o amas, né? É bem proposital. Eu não diria irônico, mas proposital. Aquele que tu amas, né? Teu único filho, né? Despreza até a ideia do filho lá com a escrava, porque ele era o único filho que ele tinha realmente com Sarai, com Sara, sua esposa. E era o único filho da promessa legítima, né? Da vontade soberana de Deus, tá certo? Predeterminada por Deus. Então Deus chamou o patriarca e determinou que ele sacrificasse seu único filho na terra de Moriá. Abraão não falou nada com Sara. Eu também não falaria, né, com minha esposa numa situação dessa. Na verdade, será que você teríamos capacidade de algo desse tipo? Eu acredito que não, meu irmão, e eu vou ser sincero a você que não. Certo? Então, certamente tentando guardar seu coração de mãe, né? Com certeza ia ser uma agonia, ia ser terrível, né? Então é algo impensável. Pela razão humana, isso aqui é impensável, é indefensível. Mas aí vem a fé, aí vem a obediência, aí vem a questão espiritual da coisa. Então, há provações em nossas vidas que não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o cônjuge, nem o marido para a esposa, nem a esposa para o marido, pois não seremos compreendidos. Eles não vão entender. Ela não vai entender. Não adianta. Então, no segundo subtópico do primeiro ponto, ainda nos diz assim: Abraão obedece sem questionar. A gente não vai ver Abraão questionando a Deus. É incrível essa fé do patriarca. Ele mostrou que era homem de fé, no mais profundo sentido da expressão. O patriarca levantou-se pela manhã, preparou o animal, chamou 2 de seus servos para acompanhá-lo, chamou Isaque para a viagem, preparou a lenha para o altar do sacrifício e foi para o lugar indicado por Deus, conforme Gênesis 22, 3 ao 5. Então Abraão confiava em Deus, meus irmãos. Por isso disse aos seus ajudantes: eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Veja o que ele vai dizer. Ele não vai dizer eu tornarei a vós, mas ele vai dizer eu e o moço tornaremos a vós. É uma fé gigantesca, é uma fé maravilhosa. Não é à toa que ele é considerado o pai da fé, o nosso patriarca Abraão. É difícil a gente se colocar numa situação dessa, né? Só quem já viveu um momento literalmente da dependência de Deus é que vai entender um pouco sobre o que é a fé. Mas aqueles que não viveram isso não têm essa experiência na prática. Terceiro subtópico: Abraão não era perfeito. O patriarca não era perfeito, ele mentiu para Faraó, né? Alguns vão ter até aquela discussão se ele omitiu, se ele mentiu. A bem verdade é que, omitindo ou não, ele mentiu, né? Então, e também aceitou fazer parte do plano de Sara, né? Ao consentir em ter um filho com Agar. Ainda que a gente não veja Deus de imediato corrigindo, Deus deu liberdade, livre-arbítrio para eles nessa decisão deles, mas depois vieram as consequências, né? Porém, a sua confiança em Deus era inquestionável, inabalável. A gente vai ver conforme Romanos 4, 20 ao 22, né? A prova que estava sendo submetido certamente iria contribuir para aperfeiçoar. Deus prova para aprovar, para aperfeiçoar. Deus vai nos moldando a cada dia. Nunca podemos nos considerar que já estamos maduros em todas as áreas. Deus sempre está nos amadurecendo em alguma área da vida. E isso estava acontecendo na vida do patriarca aqui, certo? A prova que estava se submetendo certamente iria contribuir para aperfeiçoar seu caráter e tornar sua fé ainda mais viva, né? E fundamentada. Abraão tornou-se o pai da fé e para isso foi forjado pelas muitas aflições. Nos faz lembrar da lição anterior, que ele teve a capacidade de confiar, de acreditar em Deus e mandar a mulher, né, chamada Agar, e seu filho Ismael para o deserto, né? Deus estava forjando a fé de Abraão, desde o seu chamado até essa situação, e agora essa mais
difícil da sua vida, mais difícil. Assim como o próprio Senhor Jesus teve seus momentos mais difíceis aqui na Terra, Abraão também teve ali como um homem, né, de Deus, seus momentos difíceis de tomar decisão. Então, no segundo tópico da lição diz a promessa confirmada. Abraão não negou seu único filho, tal atitude agradou profundamente a Deus, ainda que Abraão tivesse recebido a promessa de ser pai de muitas nações, seria algo extremamente, irmão, doloroso, terrível, difícil, traumático, oferecer seu próprio filho em sacrifício ao Senhor. Será que você teria essa capacidade? Que eu teria essa capacidade? Então, mas o patriarca se dispôs a obedecer, mesmo sabendo que seu filho era o único da promessa. E ele o fez pela fé. Irmãos, que coisa tremenda, né? Crendo que Deus poderia até dos mortos ressuscitar, como fala o escritor aos Hebreus, e eu gostaria de ler, no capítulo 11 do escritor aos Hebreus. Presta bem atenção. E o verso de número... Cadê? Ele vai botar 19, mas eu acredito que até antes mesmo. Ele vai falar sobre isso aqui no versículo 17. E pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, tá vendo? Não tentado, mas provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, né? Unigênito. E aí vem a figura depois. Foi uma coisa tão maravilhosa, foi uma coisa tão extraordinária que representa a figura de Deus Pai oferecendo seu Filho ao mundo. A coisa foi muito séria. E daí também em figura ele o recobrou. Veja bem, sendo-lhe dito em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Ainda que o texto lá em Gênesis não fala isso, mas o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que ele acreditava assim. Mas quer que eu diga uma coisa, irmão? Se Deus falasse que o menino ia morrer e ressuscitar, talvez eu e você ainda não tivesse capacidade para essa tão grande obediência e fé tremenda, né, nesse Deus que pode tudo. A gente sabe que ele pode, mas o difícil é arcar com a situação da ação da fé, através da obra, da obediência. Por isso que Tiago vai dizer que a fé sem as obras é morta. Escute só. Ainda que Deus via a obediência de Abraão. Depois que Abraão construiu o altar do sacrifício, mandou Isaque deitar-se sobre ele e levantou o cutelo para imolar seu filho, Deus aceitou seu gesto na mesma hora, como tendo cumprido o que ele havia requerido de Abraão. Na verdade, ele não queria matar o seu filho, ele queria provar sua fé. Na verdade, ele não queria que ele oferecesse aquela criança, ele queria que ele oferecesse seu coração. Porque Deus nunca vai ser segundo lugar na vida de ninguém, ele tem que ser primeiro lugar na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Por mais duro, irmão, por mais difícil que seja. Certo? Então, dele havia requerido e renovou as promessas que já lhe fizera antes. Em Gênesis capítulo 22, versículo 15 ao 18, o Senhor vai falar isso. No terceiro subtópico, no segundo ponto, nos diz assim, a promessa de ser uma grande nação, né, se cumpriu. A gente vai ver que o povo judeu, ele teve origem em quem? Em Abraão. Né? Nele se cumpriu a promessa divina de ser o pai de muitas nações. E hoje temos aí a nação cresceu bastante, tem judeu em todas as partes do mundo, né? Nele se cumpriu, né? E a gente vai observar também que Jesus era descendente de quem? De Abraão. E nele, em Jesus Cristo, todos podem ser agraciados pelo quê? Com a salvação da alma. E hoje somos considerados também, nós cristãos somos considerados filhos espiritualmente de Abraão. Veja como ele foi pai de muita nação e tem sido, como a promessa tem se cumprido nitidamente. Então as escrituras sagradas mostram que era necessário que Jesus Cristo, filho, se fizesse semelhante à descendência de Abraão, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 16 ao 18. Porque era necessário. Por que era necessário? Vejamos, para que Jesus se fizesse semelhante à descendência de Abraão, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote do povo judeu, para expiar os pecados. Por isso que era necessário do povo.
interceder e socorrer aos que são tentados, né? Tudo isso era necessário. Então, no terceiro tópico final, já estamos caminhando para o fim da nossa aula, vai dizer assim: Abraão ofereceu seu único filho. Agora vê bem, Isaac também é considerado um filho obediente. Por quê, meus amados irmãos? Porque tudo indica, conforme a história, e fazendo uma análise mais aprofundada, de que Isaac já era um moço, já era um rapaz com 18 a 25 anos de idade. Certo? Então, o que acontece? Ele podia se negar. Ele poderia dizer que não. Meu pai está ficando louco? O que está acontecendo? Meu pai vai me matar? Como pode uma coisa dessa? Se a Bíblia, né, apesar de ainda não existir a lei ali naquela época, no requisito de não matarás, mas já existia a lei no requisito moral de que é certo e do que é errado. E matar era errado. Né? E a gente vai ver que quando Abraão levou o seu filho, né, ao Monte Moriá para oferecê-lo em holocausto a Deus, ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Seu pai mandou que ele subisse no altar, amarrou para ser imolado. Isaac poderia dizer: não, que é isso, pai? Que negócio é esse? Que história é essa? Deus não aceita isso, não vai querer isso de jeito nenhum. Eu não vou me sujeitar a isso. Né? Que seu pai levasse a efeito aquele ato. Contudo, ele também era um jovem de fé. A gente vai ver que quando seu pai disse: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá, que eu acredito que foi a parte mais difícil, ali depois da parte onde ele vai imolar, aquela foi uma das mais difíceis. Se a gente for comparar com a vida de Jesus nesse requisito de fazer uma figura, uma representação, né, uma analogia, ou uma comparação, vamos dizer que antes da cruz, a hora mais difícil de Jesus foi no Getsemane, né? E antes de Abraão ir tomar a posição de imolar seu filho Isaac, a hora mais difícil foi essa, quando o seu filho diz: meu pai, aqui está a lenha, certo? Ele vai dizer aqui, ó, então se levantou Abraão, né, pela manhã, madrugada, e abordou o jumento, tomou Isaac, seu filho, né? Ao terceiro dia levantou, foi, e se Abraão seu moço ficar, né? E assim por diante. Então falou Isaac a Abraão, no versículo 7, seu pai. E disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, eis aqui a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse-lhe Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Né? Aparentemente, a gente, quando vai ver o final da história, parece mais que Abraão já sabia o final da história, mas ele não sabia. Ele apenas teve fé, ele acreditou, ele confiou, ele obedeceu. Né? Então, Isaac, ele creu, ele acreditou, submeteu-se a tudo o que seu pai lhe ordenara, até ser amarrado no altar para ser imolado. Depois daquela palavra de Abraão, dizer que o cordeiro para si, meu filho, Deus proverá. Então, no segundo subtópico, a morte de Sara. Depois de passar por tantas provas em sua vida, Abraão viu a sua querida esposa agora, Sara, partir para a eternidade, morrer, né? E o texto vai dizer que Sara é a única mulher, né? O texto vai dizer a idade dela, né? Vai dizer que ela morreu com 127 anos de idade. E o comentarista vai dizer que ela é a única mulher da Bíblia. Sara é a única mulher da história bíblica que tem a sua idade revelada na morte, o que mostra a sua relevância da história do povo judeu. A mãe aí do povo judeu, esposa de Abraão, pai dessa nação. Então Abraão lamentou, chorou por ela, sendo estrangeiro, né, em terra de Kiriat Arba, Hebron, né, na terra de Canaã, pediu aos filhos da terra que lhes cedessem um local, né, uma possessão para sepultar sua esposa, conforme Gênesis 23, 1 ao 4. E o testemunho de Abraão era tão grande, tão elevado, que os donos da terra ofereceu a sepultura para Abraão e sua esposa. Ofereceu gratuito. Mas o terceiro subtópico, no terceiro ponto, vai dizer que Abraão, humilde e sincero, Abraão agradeceu aos filhos de Eté, inclinando-se diante de todos, mas
fez outro pedido, né? Ele pediu um outro lugar, né? Que é a cova de Macpela, certo? E, no entanto, não a quis doada, não a quis doada, né? Como lhe oferecido o primeiro, foi lhe oferecido o primeiro local, mas ele fez o quê? Ele fez questão de comprar por devido preço, certo? A gente vai ver nesse requisito que Abraão honrou sua esposa até na morte, né? Na sua morte. Então, queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos dê uma aula abençoadora. Nesta lição, a gente podemos ver que um homem de Deus como Abraão experimentou provas e desafios difíceis. E quantos de nós não enfrentamos provas e desafios difíceis? Mas o interessante de tudo é que hoje a gente tem um texto de Gálatas 8,7 que vai dizer que aquilo que o homem plantar, ele colherá. E temos um outro que vai ampliar mais ainda, que é Jesus falando lá em João, né? No capítulo 16, versículo 31, que vai dizer: no mundo tereis aflição, né? Provações, mas tem de bom ânimo. Mas Abraão não tinha nada disso escrito, meus amados irmãos. E confiou, e acreditou, e Deus lhe honrou. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê uma aula abençoadora. E lembre-se disso, o importante é que eu diminua e que ele cresça. Só entre algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. Pai, te louvamos por esse momento oportuno. Nos dá uma aula abençoadora, abra bem de cada aluno e cada professor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam com todos agora e sempre. Amém. Até a próxima. Deus abençoe.